Ela apareceu sem aviso, com os cabelos loiros em desordem e o avental simples que contrastava com o mármore brilhante do chão. Estava parada ali, no centro da sala do homem mais poderoso da empresa. E foi com uma voz doce, mas firme, que ela disse uma frase que mudaria tudo. "Moço, minha mãe está muito doente." O silêncio que se seguiu foi tão pesado quanto o olhar assustado dele. Antes de continuar, já se inscreva no canal, deixe seu like e nos conte nos comentários de onde você está acompanhando. Levi não entendeu de imediato o que aquela garotinha fazia no seu escritório. Vestia um terno impecável, recém-saído de uma reunião com investidores, e não estava preparado para lidar com crianças, especialmente uma como ela. A menina não desviava os olhos, como se soubesse exatamente o que havia ido fazer ali. Ele franziu a testa, olhou para a secretária, que apenas deu de ombros. Nenhum dos dois sabia como ela tinha conseguido passar pela recepção ou pela segurança. Mas ali estava ela, imóvel e determinada. "Você sabe com quem está falando?" perguntou Levi, tentando soar calmo. "Sei, sim. O moço rico que manda aqui", respondeu sem arrogância, mas com uma franqueza que o desarmou. Ela não tinha mochila, nem brinquedo, apenas o avental da escola e um olhar que misturava medo e coragem. Levi, mesmo relutante, se levantou e pediu que ela se sentasse, mas ela recusou. "Não vim para descansar. Só quero que o senhor ajude a minha mãe. Ela trabalha aqui, a Isis." A palavra fez Rafaela, a secretária, erguer os olhos. Isis, a copeira. Ela estava de fato ausente naquele dia. Tinha mandado uma mensagem confusa de manhã cedo e depois disso sumiu. Levi tentou disfarçar o incômodo. Não gostava de imprevistos e aquilo era tudo o que ele tentava evitar. Mas Mariana, com seus sapatos gastos e a postura inabalável, já havia desestabilizado algo dentro dele. E mesmo que ainda não soubesse, aquela pequena menina de avental tinha acabado de abrir uma porta que ele mantinha trancada havia anos. Levi caminhava de um lado para o outro, a respiração curta, enquanto Mariana permanecia parada junto à parede de vidro da sala. O sol da manhã refletia no piso brilhante, mas a presença da menina parecia distorcer o ambiente. Tudo nela parecia deslocado naquele mundo feito de aço escovado e silêncio corporativo. A pequena mão segurava firme a ponta do avental, enquanto os olhos continuavam fixos nele, sem desviar. Rafaela abriu a porta com expressão aflita. Disse que verificou no sistema. Isis, a copeira, de fato não havia batido ponto naquele dia. Nem naquele andar, nem em outro. Tentaram ligar para o número cadastrado, mas ninguém atendia. Mariana permaneceu em silêncio. Era como se soubesse que nada daquilo funcionaria. Estava ali porque já tinha tentado de tudo, e agora restava só ele. Levi passou as mãos no rosto, desconfortável. Não lidava bem com interrupções e menos ainda com situações fora de controle. Mas aquela criança tinha atravessado todas as barreiras da empresa, sem autorização, sem crachá, sem agenda. Entrou no lugar mais fechado daquele prédio como se pertencesse a ele, e agora exigia uma resposta. "Onde você mora?" ele perguntou, o tom ainda contido, tentando manter alguma distância emocional. "No prédio velho da Rua da Feira. Fica atrás do mercado. Se quiser, eu mostro", respondeu Mariana com naturalidade, como se não fosse nada demais. "E sua mãe? Quando foi a última vez que você a viu?" "Hoje de manhã. Ela estava tremendo e caiu quando foi pegar água. Aí eu vesti minha roupa, fui na escola, pedi para sair e vim para cá. Porque se ela não melhorar logo, ninguém mais vai ajudar." Rafaela arregalou os olhos ao ouvir aquilo. Saiu da escola sozinha, pegou o transporte público sozinha, subiu num prédio corporativo sozinha e agora estava ali, diante do presidente da empresa. Tudo isso com 5 anos. Levi sentiu algo estranho na boca do estômago. Uma sensação que não experimentava havia muito tempo. Um misto de desconcerto e algo parecido com vergonha.
Ele olhou para Rafaela. Ela entendeu o recado sem palavras. Vou buscar o carro. Levi pegou o paletó, mas Mariana não se moveu. E se a gente chegar tarde demais? Ela perguntou. Foi a primeira vez que ele vacilou. A primeira vez que a parede de segurança emocional que ele construiu em tantos anos rachou por dentro. Estava acostumado a tomar decisões de milhões em segundos, mas aquela pergunta o desmontou, porque ele não sabia a resposta. No caminho, o trânsito parecia mais lento que o normal. Mariana olhava pela janela com os olhos atentos, mas sem falar. Apenas apertava os dedos no colo, como quem está tentando conter uma avalanche interna. Levi tentou puxar conversa, mas ela não respondeu. Parecia mais preocupada com o tempo do que com o silêncio entre eles. E isso, de certa forma, o incomodava ainda mais. Quando chegaram ao bairro, ele notou o contraste. Saíram do centro empresarial para uma região esquecida, onde os prédios pareciam se apoiar uns nos outros para não desabar. Mariana o guiou pelas escadas estreitas, desviando dos vizinhos que a cumprimentavam com olhares discretos. Chegaram ao terceiro andar. A porta do apartamento estava encostada. Mariana empurrou devagar, com cuidado. O cheiro de mofo e remédio vencido invadiu o corredor. Levi entrou com passos firmes, mas desacelerou ao ver o estado da sala. Um colchão improvisado no chão, roupas acumuladas em uma cadeira e no canto, Isis, encolhida, pálida, os lábios ressecados, suando frio, gemendo baixo. Estava consciente, mas fraca, tão fraca que mal reconheceu a filha. Mãe, eu trouxe ajuda, disse Mariana, se ajoelhando ao lado dela. Levi se aproximou, ajoelhou também, sem saber onde pôr as mãos. Isis tentou se levantar, mas as pernas cederam. Rafaela correu até a cozinha improvisada e molhou um pano. Enquanto Mariana acariciava o rosto da mãe com um cuidado assustador para uma criança tão pequena, Levi observava tudo como se estivesse vendo outra realidade pela primeira vez. Não havia nada ali que lembrasse o mundo que ele conhecia, e talvez por isso aquilo fosse tão difícil de encarar. Ele se levantou, tirou o celular do bolso e fez uma ligação rápida. Preciso de uma ambulância particular no endereço que vou te passar agora. É urgente. Enquanto dava as coordenadas, Mariana ergueu o olhar para ele. Pela primeira vez, os olhos dela pareceram relaxar um pouco. Não havia gratidão, nem alívio. Era algo mais profundo. Uma espécie de confiança silenciosa. Como se ela soubesse que, a partir dali, ele não conseguiria mais fingir que não a viu. E talvez fosse verdade. Porque naquele momento, mesmo sem admitir, Levi já sabia que aquela menina tinha deixado um rastro que ele jamais conseguiria apagar. A ambulância chegou em menos de 20 minutos. Os vizinhos abriram as portas ao som da sirene discreta, murmurando entre si, mas ninguém se aproximou. Mariana ficou ao lado da mãe o tempo todo, com os dedos entrelaçados nos dela, como se isso fosse o suficiente para mantê-la acordada. Isis foi colocada na maca com cuidado. Os olhos dela se abriram por segundos, fixando-se no rosto de Levi. Havia cansaço, mas também algo indefinido. Talvez desconfiança, talvez apenas surpresa por vê-lo ali, naquele lugar que ele jamais pisaria em qualquer outro cenário. Dentro da ambulância, Mariana não quis soltar a mão da mãe, e Levi respeitou. Sentou-se do outro lado em silêncio, observando as duas. A menina murmurava frases baixas, tentando tranquilizar Isis. Palavras simples, mas ditas com firmeza. A médica da equipe informou que o quadro era estável, mas que a internação era urgente. Exaustão, infecção respiratória, desnutrição leve. Um corpo que vinha implorando por socorro há tempo, mas que só agora alguém decidiu escutar. No hospital particular, Levi resolveu tudo com 2 palavras e um documento. Mariana permaneceu ao lado da mãe, até que os enfermeiros a convenceram a se afastar por alguns minutos. Estava com fome, mas não queria comer. Estava com sono, mas se recusava a deitar.
Era como se tivesse medo de piscar e perder o pouco que restava. Quando Lúcia atendeu o telefone, a resposta foi seca, como sempre. Mas quando Levi disse que precisava de um quarto preparado para uma criança, o silêncio do outro lado foi mais pesado do que qualquer resposta. A menina precisa de um lugar seguro para passar a noite, e não vai ser aqui, disse ele firme. A funcionária do hospital quis saber se havia um responsável legal. Levi apenas olhou para ela e respondeu que assumiria tudo. Mariana não se mexeu enquanto o mundo ao redor dela girava. Seguiu Levi até o carro sem dizer nada, os olhos vermelhos, mas sem lágrimas. No banco de trás, adormeceu no meio do caminho com o rosto encostado na janela. O avental estava sujo de poeira e o cabelo desarrumado, mas mesmo dormindo, mantinha a expressão séria. Ao chegarem na mansão, Lúcia já esperava na porta com um roupão pequeno nas mãos. Não perguntou nada, apenas conduziu a menina até o quarto de hóspedes do andar de cima. Um cômodo claro, silencioso, com uma cama baixa e uma poltrona ao lado. Mariana acordou quando foi deitada, mas não chorou. Apenas olhou ao redor, absorvendo tudo. Lúcia sorriu de leve e disse que ela poderia descansar. A menina assentiu com a cabeça e fechou os olhos novamente. Levi ficou parado no corredor, observando a porta fechada. O silêncio da casa, que por tanto tempo fora sinônimo de conforto, agora o incomodava. Na sala, sentou-se no sofá e encarou a parede por longos minutos. Não sabia exatamente o que o havia levado até ali, nem em que momento perdeu o controle da situação, mas sentia algo estranho no peito. Não era incômodo, era urgência. Lúcia apareceu na sala com um copo de água. Sentou-se ao lado dele sem dizer nada. Após alguns segundos, falou apenas o necessário. Ela é parecida com você quando pequeno, silenciosa, mas firme. Levi desviou o olhar. Não é minha responsabilidade, mas está aqui. Isso já diz muita coisa. Ele não respondeu. Só levantou e subiu as escadas devagar. Passou pelo quarto onde Mariana dormia e abriu a porta ao lado. Era um dos cômodos fechados da casa, aquele que ele evitava desde o acidente. Lá dentro, tudo permanecia intocado. Brinquedos organizados, livros alinhados na estante e uma fotografia antiga em cima da cômoda. Ele, a esposa e a filha de 6 anos. Era outro tempo, outra vida. Uma vida que ele preferia não lembrar. Mas agora, uma nova criança dormia no quarto ao lado, com a mesma idade da filha que perdeu. Na manhã seguinte, Mariana acordou cedo. Encontrou Lúcia na cozinha, preparando café. Perguntou se podia ajudar a pôr a mesa. A mulher, surpresa, apenas sorriu e disse que sim. Em poucos minutos, os talheres estavam perfeitamente alinhados e os copos dispostos com cuidado. Mariana não falava muito, mas observava tudo. Comia devagar, sem fazer barulho, como se estivesse pedindo desculpas por existir. Quando Levi desceu, encontrou as duas sentadas à mesa. Mariana se levantou e o cumprimentou com um aceno tímido. Ele respondeu com um gesto curto. A menina voltou a sentar-se, mas desviava o olhar toda vez que ele se aproximava. Não por medo, mas por cautela. Como quem ainda não sabe se pode confiar. E isso, de certo modo, o afetava mais do que gostaria. Rafaela ligou, informando que os acionistas estavam pedindo sua presença urgente. Mas ele recusou. Hoje não. Eu tenho outra prioridade. Era a primeira vez que dizia isso em anos. E pela primeira vez, sentia que estava fazendo exatamente o que devia fazer. A mansão de Levi era ampla, silenciosa, cercada por janelas enormes que deixavam entrar a luz da manhã. O piso de madeira reluzente rangia em alguns pontos, quebrando a monotonia sonora dos corredores longos. Para Mariana, tudo ali parecia distante, feito para pessoas que não se sujavam, que não corriam, que não faziam perguntas demais. Ela andava devagar, com os pés pequenos e descalços, quase flutuando, como se tivesse medo de tocar em algo e ser expulsa por isso.
Lúcia a observava de longe. Preparava o café com movimentos precisos, mas os olhos seguiam a menina com atenção. Mariana se sentou à mesa com as pernas juntas, as mãos sobre o colo. Não pediu nada, tampouco reclamou de fome. Quando Lúcia colocou uma fatia de pão no prato, ela agradeceu com um sussurro. Bebeu o leite devagar, olhando pela janela, como se esperasse ver a mãe voltando de algum lugar. Levi ainda não havia descido. No andar de cima, permanecia de pé, parado diante do espelho do banheiro, com a toalha esquecida sobre o ombro. Olhava para si mesmo com estranhamento. A noite havia sido curta e inquieta. Sonhou com vozes que não reconhecia, com a infância espremida num quarto de pensão, com gritos abafados por portas fechadas. E no fundo de todos os sonhos, o rosto de Mariana o encarava. Não com cobrança, mas com aquele olhar quieto que mexia mais do que qualquer grito. Quando finalmente desceu, a menina estava no jardim, andando entre os vasos de plantas que Lúcia cuidava há anos. Não tocava em nada, apenas olhava, como se estivesse tentando decorar cada detalhe para não esquecer depois. Levi a observou por um tempo antes de se aproximar. Quando ela o viu, apenas sorriu de leve e voltou a olhar as folhas. Ele se abaixou ao lado dela, sem saber muito bem o que dizer. "Você gosta de plantas?" perguntou, tentando quebrar o gelo. "Gosto. Minha mãe tinha uma dessas lá em casa. Morria e voltava, igual ela." A frase caiu como uma pedra no peito dele. Mariana não parecia ter dito com dor, mas sim com a naturalidade de quem já aprendeu a conviver com perdas. Levi olhou para a planta que ela apontava. Era uma jiboia, resistente, agarrada ao vaso como quem insiste em viver mesmo nos piores lugares. Mais tarde, Levi foi até o hospital. Quis ver de perto como Isis estava. A médica disse que ela reagia bem aos medicamentos, mas que o corpo estava fraco por causa da rotina exaustiva. Falta de alimentação adequada, descanso inexistente, estresse. Quando entrou no quarto, Isis estava de olhos fechados. A respiração era pesada, mas ritmada. Havia um soro preso ao braço e o monitor emitia sinais constantes. Ele ficou em silêncio por alguns minutos, observando-a. Era estranho ver de perto alguém que ele nunca percebeu de verdade. Alguém que passava pelos corredores da empresa, servia café nas reuniões, recolhia copos sem ser notada. Mas agora era impossível ignorar, porque ela era a mãe da menina que invadiu seu mundo sem pedir licença e que, de alguma forma, tinha se tornado impossível de esquecer. No caminho de volta, Levi dirigia devagar. A cidade parecia outra. As buzinas não o irritavam. Os semáforos não o apressavam. Quando entrou na garagem da mansão, Mariana estava sentada na escada da entrada, abraçada a um livro de capa azul. Lúcia veio ao seu encontro e explicou que a menina havia encontrado alguns livros infantis no quarto de hóspedes e não quis largar mais. Disse que queria ler para a mãe quando ela acordasse. Levi assentiu e entrou. Passou a tarde trancado no escritório, olhando para relatórios que não faziam mais sentido. De tempos em tempos, ouvia os passos leves de Mariana correndo no andar de cima, rindo com Lúcia ou cantarolando sozinha. Um som que não fazia parte da casa havia anos e que, estranhamente, não o incomodava. No fim do dia, ela apareceu à porta do escritório com o mesmo livro na mão. Ele ergueu os olhos do computador e viu aquela figura pequena e firme parada ali. "Posso ler para você?" Levi hesitou por um segundo. Depois fechou o notebook e fez um gesto com a cabeça. "Pode." Mariana entrou, puxou uma cadeira e começou a ler. A voz era pausada. Algumas palavras saíam trocadas, mas havia algo doce na tentativa. Ele não prestava atenção na história. O que o prendia era a presença dela, ali, preenchendo aquele cômodo com algo que ele já não sabia mais reconhecer. Era uma sensação esquecida, como o cheiro de algo da infância que reaparece de repente. Quando ela terminou,
Fechou o livro com cuidado e olhou para ele. Você parece mais feliz do que quando eu cheguei. Levi não respondeu. Apenas sorriu, o primeiro sorriso sincero em muito tempo. E naquele instante, algo dentro dele se moveu de forma irreversível. Não sabia ainda o que fazer com isso, mas sabia que não queria mais aquele silêncio de antes. Isis foi liberada do hospital numa manhã cinzenta, quando a cidade ainda despertava devagar. A médica recomendou repouso absoluto, alimentação leve e acompanhamento por algumas semanas. O corpo dela estava melhor, mas o olhar permanecia cansado, como se não conseguisse alcançar a realidade com a mesma rapidez com que o corpo se recuperava. O transporte foi providenciado por Levi, mas ela insistiu em vir sozinha. Não quis ninguém da equipe acompanhando. Precisava ver a filha com os próprios olhos, sem filtros. Quando desceu do carro e olhou para o portão da mansão, algo dentro dela travou. Era uma construção que ela só conhecia de longe, vista por janelas, pelas conversas entre funcionários. Nunca imaginou que atravessaria aquele portão por outro motivo que não fosse o trabalho. Mas agora estava ali, de roupa simples, ainda com o cheiro do hospital no corpo, o cabelo preso às pressas, o coração em disparada. Lúcia a recebeu na porta com serenidade. Não sorriu, mas também não julgou. Fez um gesto leve com a cabeça e disse apenas que Mariana estava no andar de cima, brincando com alguns lápis de cor. Isis subiu as escadas quase correndo. Quando empurrou a porta do quarto, viu a filha sentada no chão, desenhando uma casa com 3 janelas e um cachorro do lado de fora. Mariana levantou o rosto e arregalou os olhos. Por um segundo, ficou paralisada. Depois correu para os braços da mãe sem dizer uma palavra. As duas ficaram ali por muito tempo, abraçadas no tapete claro do quarto. Mariana encostou a cabeça no ombro da mãe, respirando fundo como quem volta ao lugar certo depois de se perder por um tempo. Isis passou a mão no cabelo da filha, tentando absorver tudo o que havia perdido em poucos dias. O cheiro, o peso do corpo dela, a temperatura da pele, tudo parecia mais precioso agora. Quando desceram, encontraram Levi sentado na sala de jantar tomando café. Ele se levantou ao vê-las, mas não se aproximou. Isis manteve a mão sobre o ombro da filha, como um escudo. Mariana sorriu, mas percebeu que a tensão havia voltado. A mãe não disse nada, mas o olhar era afiado, protetor, quase armado. Obrigada por tudo, mas viemos buscar nossas coisas, disse Isis com a voz firme. Levi não se mexeu. A mão repousava sobre a borda da xícara, imóvel. Ele esperava por aquela reação. Sabia que ela não aceitaria ficar ali como hóspede por muito tempo. A casa é grande, vocês não estão incomodando, respondeu ele com calma. Mas a gente não pertence a esse lugar. A frase cortou o ar entre eles. Mariana olhou para um e depois para outro, sem entender por que o clima havia mudado tão rápido. Levantou os olhos para a mãe. Aqui é mais bonito, mãe, e tem silêncio para dormir. Isis respirou fundo. Não queria discutir na frente da filha. Puxou Mariana pela mão, mas a menina resistiu. Eu gosto da dona Lúcia, e o moço me escuta, igual você. Levi se aproximou um pouco, mantendo a distância. Falou com cuidado. Ela está segura aqui, e você também. Só estou oferecendo um lugar, não estou pedindo nada em troca. Isis o encarou. Os olhos estavam mais vivos do que no hospital. Não havia medo, apenas desconfiança. Talvez estivesse acostumada demais a pagar caro por cada pequena ajuda que recebia. Talvez não acreditasse mais em gentileza sem dívida. Por que o senhor está fazendo isso? Por que não consegui fingir que não vi? Ela desviou o olhar. Mariana soltou devagar a mão da mãe e foi até Lúcia, que as observava do corredor. A governanta a pegou no colo com naturalidade, como se já a conhecesse há anos. Isis ficou ali, parada, sem saber se estava prestes a cometer um erro ou a aceitar uma chance rara demais para recusar.
Levi apontou para o sofá. Sente-se, por favor. Você está cansada. Ela hesitou, depois se aproximou com passos curtos e se sentou. As mãos estavam juntas, os dedos entrelaçados, como quem está em alerta. Ele serviu água, deixou o copo diante dela e se sentou do outro lado da mesa. Eu não sou bom com pessoas. Nunca fui. Mas quando vi sua filha no meu escritório, falando com aquela firmeza, algo me travou. Ela não pedia favor, ela pedia socorro. E fez isso com uma coragem que eu nunca tive na idade dela. Isis abaixou a cabeça. Por dentro, algo balançava. Não era sobre confiança, nem sobre perdão. Era sobre não saber mais como agir quando alguém estendia a mão sem cobrar nada de volta. Se você quiser ir embora, eu entendo. Mas se quiser ficar até se recuperar completamente, a porta está aberta. E a decisão é sua. Ela não respondeu. Apenas olhou para o copo por alguns segundos. Mariana apareceu no corredor, segurando um novo desenho. Era uma casa com jardim, um cachorro, 3 pessoas de mãos dadas. Entregou nas mãos da mãe com um sorriso. A gente pode morar num lugar assim um dia? Isis olhou para o desenho, depois para a filha, depois para Levi, e pela primeira vez não disse não. Isis permaneceu. Não disse por quanto tempo, nem fez promessas, mas aceitou a permanência como quem aceita um abrigo depois de uma longa tempestade. Lúcia organizou o quarto do andar térreo para ela, mais próximo da cozinha e com acesso direto ao jardim. Mariana voltou a ocupar o quarto de hóspedes no andar de cima, agora com seus lápis organizados numa caixinha e seus desenhos espalhados pelas paredes. As duas não se sentiam em casa, mas já não andavam como quem teme o chão que pisa. Aos poucos, os passos ficaram mais naturais, os olhares menos tensos. Levi manteve a rotina. Saía cedo, voltava tarde, almoçava em reuniões, respondia e-mails durante o jantar. Mas agora havia algo diferente. O silêncio da casa não era mais absoluto. Às vezes, ouvia a risada de Mariana vindo do quintal, ou o som da voz de Isis cantando baixinho enquanto lavava alguma louça que Lúcia insistia em deixar para ela. Ele não interrompia, mas também não se escondia. Ficava escutando, mesmo que de longe, como quem se acostuma devagar com uma nova frequência. Uma noite, encontrou Mariana de pijama na biblioteca. Estava sentada no tapete, com um livro aberto no colo, tentando decifrar as palavras com esforço. Ele entrou devagar, se aproximou e perguntou se queria ajuda. Mariana levantou os olhos, pensou por alguns segundos e depois estendeu o livro. Levi sentou ao lado dela no chão, como não fazia desde que a filha pequena partiu. Leu devagar, dando pausas para que ela acompanhasse. Mariana corrigia algumas palavras, ria de outras, bocejava no meio das frases. Quando adormeceu com a cabeça encostada no ombro dele, Levi não se moveu por um tempo. Ficou ali, imóvel, olhando para a menina e sentindo algo que não sabia mais nomear. Na manhã seguinte, Isis preparava o café quando o viu descer com Mariana no colo. A menina ainda dormia. Ele a colocou no sofá, cobrindo-a com uma manta leve. Isis não disse nada, só observou. Quando ele se virou para sair da sala, ela falou com suavidade. Obrigada por não deixar ela acordar sozinha. Levi fez um gesto breve com a cabeça. Depois sumiu pelo corredor. Não era bom com palavras, mas entendia gestos. No decorrer dos dias, os espaços entre eles começaram a mudar. Antes, evitavam se cruzar. Agora, dividiam alguns momentos, ainda que breves. Um chá no fim da tarde, um comentário sobre o tempo, um silêncio menos carregado durante o jantar. Mariana, sempre atenta, percebia. Tentava juntar os dois com pequenas armadilhas infantis. Derrubava coisas de propósito, fingia ter medo de dormir sozinha. Pedia para a mãe ler histórias no escritório de Levi. Ele sorria discretamente. Isis fingia não notar, mas notava tudo. Numa noite de sexta-feira, a chuva começou a cair com força.
Relâmpagos iluminaram o céu por horas. Mariana, assustada, foi bater na porta do quarto da mãe. Isis a levou até a sala. Lúcia havia saído para visitar a irmã. As luzes piscavam com frequência. Mariana pediu para dormir com a mãe, mas Isis disse que ficariam juntas ali mesmo, no sofá, até a chuva passar. Prepararam um cobertor grande, apagaram as luzes e ficaram ouvindo o barulho lá fora. Levi apareceu minutos depois com um livro de capa dura nas mãos. Sentou-se próximo e, sem dizer nada, começou a folhear. Mariana se aproximou e encostou a cabeça no ombro dele novamente. Isis ficou do outro lado, observando a cena com um misto de estranhamento e aceitação. Quando Mariana cochilou, os dois adultos permaneceram em silêncio, ouvindo apenas a chuva e o leve som da respiração da menina. Ela se sente segura aqui, disse Isis, sem encará-lo. E você? Demorou alguns segundos para ela responder. Ainda estou tentando entender. Levi assentiu com a cabeça. Não pressionou. Era a primeira vez que conversavam sem precisar medir cada palavra. Quando você perdeu sua filha? Ela perguntou depois de um tempo. Ele fechou o livro devagar. 6 anos atrás. Ela tinha a idade da Mariana. Isis abaixou os olhos. Não perguntou mais nada. Já tinha entendido o que precisava. Naquela madrugada, quando levou Mariana de volta ao quarto, ela despertou por um instante e murmurou sonolenta. Mamãe, ele cuida da gente bonito, né? Isis não respondeu. Beijou a testa da filha e ficou ali, sentada ao lado da cama, ouvindo o silêncio confortável que agora tomava conta da casa. Era um silêncio diferente daquele do início. Não era ausência, era abrigo. Isis acordou antes do sol nascer. Sentia os pés frios e a mente acelerada. Não era medo, tampouco culpa. Era uma inquietação que nascia entre o peito e a garganta, pedindo uma resposta que ela ainda não tinha certeza se queria dar. Levantou devagar, evitando acordar Mariana, e saiu para o quintal da casa. O ar da manhã estava úmido, cheiro de terra molhada ainda preso nas folhas. Sentou-se no banco de madeira ao lado da horta e respirou fundo. Ali, sozinha, tentou organizar tudo o que estava acontecendo nos últimos dias. Levi apareceu pouco depois, segurando uma caneca de café. Não disse nada. Sentou no outro lado do banco, respeitando o espaço dela. Ficaram ali por alguns minutos, apenas observando a luz dourada começar a desenhar contornos suaves nos muros altos da propriedade. Isis foi quem quebrou o silêncio. Eu pensei que a gente ficaria aqui só por 2 dias, e já faz quase 2 semanas. Você ainda pode ir quando quiser, eu sei, e é isso que mais me confunde. Ninguém nunca me deixou escolher. Levi não respondeu de imediato. Apenas olhou para ela com atenção verdadeira. Isis mantinha os olhos na terra. Parecia conversar mais com o próprio coração do que com ele. Eu fui mãe muito cedo. Tive que aprender tudo sem ninguém para me ensinar. E de repente me vi naquela cama, doente, vendo minha filha passar fome, e ainda assim me recusando a pedir ajuda, porque pedir virou uma fraqueza. E agora estou aqui, num lugar que não é meu, cercada por silêncio e conforto, com a minha filha sorrindo de um jeito que eu não via há muito tempo. Isso te assusta? Ela riu sem humor. Me assusta não saber se isso é real. Me assusta gostar disso. Mariana apareceu no jardim, descalça, com um dos desenhos nas mãos. Correu até os dois e pulou no colo da mãe com a leveza de quem sabe que ali é lugar seguro. Entregou o papel. Era um desenho dos 3 sentados no mesmo banco onde estavam agora. Levi sorriu ao ver a semelhança. Acho que ela já decidiu por nós, disse ele, com um tom calmo. Isis beijou a bochecha da filha e puxou-a para mais perto. A menina encostou a cabeça no ombro dela e fechou os olhos, ainda meio sonolenta. Levi se levantou, deu mais um gole no café e então falou com voz baixa, mas firme. Eu estou indo para a empresa. Se quiserem ir embora, tudo bem, mas se decidirem ficar, bom, também está tudo bem. Antes de sair,
Passou a mão suavemente no cabelo de Mariana. Isis o observou entrar na casa e desaparecer pela porta da garagem. Sentiu um aperto no peito. Não era culpa. Era a estranha sensação de que algo dentro dela já havia se rendido à ideia de ficar, mesmo que não tivesse dito em voz alta. Mais tarde, enquanto dobrava as roupas limpas no quarto, Lúcia entrou com uma sacola e um sorriso discreto. Trouxe algumas coisas que a menina pediu. Uns materiais de desenho, papel mais grosso, lápis melhores. Não precisava, respondeu Isis meio sem graça. Ela disse que quer começar a fazer cartões. Disse que vai vender na porta da escola. Que aprendeu com a mãe que tudo que é feito com carinho pode virar pão. Isis mordeu os lábios para segurar a emoção. Pegou a sacola e sentou na beira da cama. Lúcia, antes de sair, parou na porta. A casa ficou mais leve com vocês aqui. Foi só isso, mas bastou. Naquela noite, Levi chegou mais cedo. Jantaram juntos pela primeira vez. Isis preparou um arroz simples com legumes, e Lúcia completou com uma sobremesa antiga de sua infância. A mesa parecia pequena para tanta coisa acontecendo ali. Mariana contava histórias da escola, falava de uma amiguinha nova e dos cartões que estava desenhando. Isis ouvia com um sorriso manso, enquanto Levi apenas observava em silêncio, guardando cada gesto daquela cena como se tivesse medo de que tudo evaporasse. Depois que Mariana dormiu, ele ficou na varanda com Isis. A lua estava baixa e o ar mais quente. Ela estava sentada de lado, com os pés apoiados na madeira da cadeira, ele encostado no parapeito, olhando para o céu. Né? Se eu dissesse que quero ficar, você deixaria? Não é uma questão de deixar, eu quero que você fique, mas só se for por você. Ela o encarou, pela primeira vez, sem nenhuma barreira entre os olhos deles. E se for por nós? Levi não respondeu com palavras, apenas se aproximou, sentou ao lado dela e pegou sua mão devagar. Ela não recuou. Ficaram assim, mãos entrelaçadas, ouvindo os sons da noite e o leve farfalhar das árvores no jardim. Nenhum deles sabia ao certo o que viria depois. Mas já não importava, porque às vezes só existe um momento em que tudo muda, e aquele, sem dúvidas, era um deles. A primavera chegou devagar naquele bairro cercado de muros altos e árvores antigas. As manhãs estavam mais quentes, os pássaros voltavam a cantar cedo e as janelas da mansão permaneciam abertas quase o dia inteiro. Dentro da casa, havia um ritmo novo, menos silêncio. Mais som de passos leves, de panela batendo, de criança contando histórias em voz alta. Era como se aquele lugar, por tanto tempo adormecido, tivesse voltado a respirar. Na cozinha, Isis terminava de preparar o café da manhã com Lúcia. As duas dividiam as tarefas com naturalidade, como se fizessem isso há anos. Mariana apareceu de meias coloridas, segurando um caderno nas mãos. Tinha feito um desenho novo, que insistia em mostrar antes mesmo de comer. Era a imagem de uma casa com jardim, uma mulher sorrindo, um homem de terno e uma menina no meio, de mãos dadas com os dois. É a gente, disse ela orgulhosa, mas eu coloquei o papai de terno, porque ele sempre está de terno. Isis se virou devagar, encarando a filha. Você chamou ele de quê? Mariana deu de ombros como se fosse óbvio. De papai. Ué, ele é, né? Isis não soube o que responder. Lúcia sorriu sem dizer nada e saiu da cozinha, levando a travessa de pão de queijo. No instante seguinte, Levi apareceu na porta com os cabelos ainda molhados do banho e a gravata torta. Trazia o celular em uma mão e um envelope na outra. Achei que a reunião seria às 9, mas adiantaram, disse ele, já terminando de ajeitar a gravata. E isso aqui chegou para você, Isis. Ela pegou o envelope surpresa, abriu com cuidado e leu o conteúdo em silêncio. Era uma proposta de regularização de documentos, inclusão no plano de saúde e uma carta escrita à mão por ele.
As letras eram um pouco tortas, mas firmes. No fim da página, um único pedido: fique. Isis olhou para ele. Levi permaneceu imóvel, esperando uma resposta. Mariana correu até os dois, segurando o desenho, e colocou entre eles: já desenhei a nossa família. Agora é só todo mundo dizer sim. Levi abaixou os olhos para a folha colorida. Sorriu de leve. Isis respirou fundo, fechou o envelope e, sem tirar os olhos dele, respondeu com a voz baixa, mas firme: a gente já está aqui, e eu não pretendo sair mais. Ele se aproximou, devagar, e a envolveu num abraço sem pressa. Mariana se enfiou no meio dos dois, rindo. Ficaram assim por alguns segundos, os três juntos, apertados num gesto que dizia tudo o que ainda não tinham colocado em palavras. Quando se afastaram, Levi a olhou nos olhos e disse: eu quero isso com você, todos os dias, sem promessa de perfeição, mas com verdade. Isis assentiu, com os olhos marejados. Eu também quero. Só não sabia que podia querer tanto assim. Nas semanas que seguiram, a casa foi se transformando em um lar. Mariana foi matriculada numa escola melhor, mais próxima. Chegava em casa com os cadernos cheios de adesivos e histórias novas para contar. Passava as tardes desenhando com Lúcia e ajudando Isis a plantar flores no jardim. Um dos quartos do andar de cima virou ateliê improvisado, onde Isis começou a costurar de novo, fazendo pequenas encomendas para amigas da vizinhança. Levi manteve sua rotina de trabalho, mas agora voltava mais cedo. A mesa de jantar deixou de ser decorativa. O sofá da sala voltou a ter marcas de travesseiro e cheiro de pipoca. Aos poucos, os retratos da antiga vida dele deram espaço para os desenhos de Mariana. Molduras simples com frases escritas em letra infantil. Numa das paredes havia uma que dizia: aqui tem amor de verdade. Certa tarde, ele chegou com uma sacola nas mãos. Entregou a Isis sem dizer nada. Dentro havia 2 pares de alianças finas, sem inscrição. Eu sei que a gente não precisa disso para estar junto, mas talvez a gente queira. Isis tirou uma das alianças da caixinha, segurou com delicadeza e colocou no dedo dele, devagar. Depois, ele fez o mesmo com ela. Não houve pedido formal, nem festa. Só um abraço demorado no meio da sala, com Mariana pulando ao redor dos dois, como se aquilo fosse a coisa mais natural do mundo. E era. Eles ficaram juntos, não por necessidade, não por impulso, mas porque descobriram que havia espaço entre os dois que valia a pena ser preenchido com amor. E decidiram fazer isso todos os dias, sem pressa, sem medo, sem medidas. Na última página do caderno de desenhos de Mariana, havia uma folha que ela guardou com cuidado. Nela, tinha escrito em letras grandes, com canetinha vermelha: agora a gente não precisa mais ir embora. E ninguém foi. Se essa história tocou seu coração tanto quanto tocou o deles, inscreva-se no canal para continuar acompanhando histórias que mostram que o amor pode surgir nos lugares mais inesperados.